Bom dia. É sempre uma alegria nos reunir, especialmente em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade que se faz presente neste recinto, pois o nosso coração se sente assim como ele está começando a sentir, uma alegria, uma paz, um conforto e uma esperança de dias melhores. Vivemos em um planeta escola e as lições nem sempre são as mais fáceis. Mormente as lições são difíceis, complicadas, mas temos um professor ilustre, amado e querido, que não nos ensina apenas por palavras, mas especialmente por exemplo. Jesus, como modelo, se faz presente em nossas vidas como um irmão querido que está um passo à frente, nos estendendo a mão, convidando-nos a segui-lo, a seguir o caminho do amor, da paz e da união. Hoje trataremos um tema muito interessante à reflexão. Chega a ser um clichê, mas eu farei a provocação aos senhores justamente para iniciarmos ao tema. Deus é bom? Percebam que para alguns dos senhores eu estou fazendo uma pergunta. Para outros eu estou fazendo uma afirmação. Eu posso dizer, Deus é bom. Ninguém terá dúvida. Deus é bom. Mas eu posso dizer, Deus é bom? E alguém se pergunta então, ele está perguntando ou ele está afirmando? Isto acontece frequentemente em nossas vidas. Às vezes nós dizemos, Deus é bom. E às vezes dizemos, Deus é bom. E isto se dá justamente diante das dificuldades que se impõem à nossa existência, nos refletindo, inclusive, a ideia de que, se Deus existe, por que é que eu sofro tanto? Se Deus existe, por que tanta injustiça existe no mundo? Se Deus existe, porque Ele permite que a iniquidade tome o mundo, fazendo o justo sofrer com o injusto. Muitos de nós nos detemos a perguntar ou a refletir sobre estas questões. Não se preocupem. Tem sentimentos íntimos que nós não revelamos sequer a um amigo muito querido, temos medo até de pensar, mas muitos de nós, se não todos nós, já nos deparamos diante desta máxima. Por que é que eu estou passando por isto? Então tenhamos ideia, uma questão que precisa estar muito clara para nós. Deus existe? Sim, Deus existe. E se Ele existe e é bom, nada que me aconteça é verdadeiramente ruim. O ruim é, para mim, uma oportunidade. Portanto, nós não devemos pensar necessariamente, por que é que coisas ruins me acontecem? Pergunta mais correta seria, para que coisas ruins me acontecem? Se vivemos em um planeta escola, e aqui é o nosso campo de estudo, este para que significa aprendermos. Aprendermos a nos amar. Aprendermos a entender as razões pelas quais fomos criados e aqui estamos. Todavia,
Dependendo do ambiente em que nos encontremos e a situação que estejamos vivendo, é difícil refletir sobre este tipo de colocação. Me recordo de uma história antiga, talvez muitos dos senhores conheçam, que nos convida a refletir sobre essa questão. Conta-se que um rei tinha um servo muito querido e eles sempre andavam juntos. E o servo era um homem crente em Deus. Era um homem que louvava a Deus por tudo que lhe acontecia, independente de ser bom ou ruim. E o rei admirava-se daquela fé, ele admirava-se daquela confiança que o servo tinha em Deus. E um dia eles saíram para caçar. E no meio da caçada, o rei foi atacado por um animal bravio. E ele lutou em luta corporal com aquele animal, conseguiu se salvar, mas perdeu um dos dedos. E ao perder um dos dedos, ele ficou revoltado e disse ao servo: que Deus é este que permite que coisas aconteçam? Veja, se eu não fosse um homem de luta, se eu não tivesse preparado, fatalmente eu teria perecido. Ao que o servo respondeu: confie em Deus. Deus existe. Deus é bom. Ele não permitiria que algo lhe acontecesse se não fosse efetivamente bom para você. E o rei então ficou muito nervoso com ele, dizendo: então quer dizer que foi justo, foi certo, foi correto eu quase perder a vida e perder um dedo? E o servo se limitou a dizer: confie em Deus. E o rei, indignado com aquela resposta, inconformado, mandou-lhe prender. Mandou que os soldados levassem para a prisão, para que ele refletisse melhor sobre a existência do seu Deus, daquele Deus. Passado alguns dias, o rei, recuperado, novamente foi caçar. E lá, bem distante do seu palácio, ele viu surpreendido por uma tribo de índios, canibais. E ele foi preso por estes índios. E seria ofertado como oferenda aos deuses daquela tribo. E assim eles o fizeram. Mas quando chegaram lá, notaram que o rei não tinha um dos dedos. E os índios disseram: nós não podemos dar um presente defeituoso para Deus. Este homem não serve. Libertem-lo. E mandou o rei embora. Chegando no seu palácio, o rei pensou e chegou à conclusão de que, de fato, Deus realmente existia e era bom. Porque se ele fosse um homem perfeito naquele momento, fatalmente ele teria perdido a sua vida. E mandou que soltassem o servo. E contou-lhe a história. E o servo rendeu graças a Deus, louvando e agradecendo pela lição aprendida. E o rei disse-lhe: mas uma coisa me incomoda. Se teu Deus realmente existe e é bom, por que ele permitiu que você fosse para a prisão? E o servo respondeu: graças te dou, ó meu Deus, porque se eu estivesse livre, contigo eu estaria, e eu tenho todos os dedos. Captaram a ideia? Assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. Sempre estão acontecendo coisas e nós atribuímos valores, atribuímos significados. E estes significados sempre têm que ter a presença de Deus, porque se não tiverem, nós daremos fatalmente um entendimento contrário ao que de fato devemos dar.
Às vezes você passa por uma situação difícil, complicada, você parece que não vai conseguir, mas quando você eleva o teu pensamento a Deus, quando você pensa em Deus como um Pai bom, justo e misericordioso, Ele está ali consolando o seu coração. E Ele não está ali para afastar o problema da tua vida, porque Ele sabe que aqui é uma escola e você precisa passar pela tarefa da lição. Ele apenas diz: eu sei que você pode, vai, siga, e nos dá todas as condições para que nós possamos seguir em frente. Portanto, Deus, bondade suprema, causa primária de todas as coisas que existem no universo, é um amigo querido. E jamais devemos nos esquecer disto. Ele está conosco. Nós é que nem sempre estamos com Ele. E nem sempre estamos com Ele porque a ilusão da vida nos afasta dEle. A ilusão do nosso cotidiano nos ofusca diante da grandeza de Deus em nossas vidas. Por questões como esta que colocamos. Mas não é justo. Se eu cumpro, se eu faço todas as minhas responsabilidades, por que é que eu sofro? Por que é que eu estou sofrendo? E aí então duvidamos. E ao duvidar, vacilamos. Lembremos-nos da passagem de Pedro, que vendo Jesus numa barca, numa tempestade, começa a caminhar sobre as águas, e quando ele vê o mar em fúria logo abaixo de si, ele tem medo, e ao ter medo, ele afunda, e Jesus lhe estende as mãos e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? A nossa vida é como uma grande embarcação. Cada um de nós estamos hoje em um grande barco. E esse barco é acudido, é açoitado por todos os lados por ondas. Ondas grandes, pequenas, fortes, fracas, todos os tipos de onda. Mas Jesus está no controle. Jesus detém o leme desta grande nau que é a nossa vida e o nosso planeta Terra. Por maior que seja a onda que esteja hoje batendo a sua vida, nunca desista. Nunca desista de acreditar em Deus, acreditar na vida, acreditar nos valores que devem nortear uma sociedade justa e fraterna. Porque é esta confiança, é esta certeza que nos dará força, coragem para seguir à frente. Nunca desistam. Lembro-me ainda de uma história, e eu gosto de história porque Jesus falava sempre por histórias. Histórias sempre marcam, né? Essa história do rei com certeza vai ficar no subconsciente de vocês por muito tempo, como ficou no meu. Me lembro da história de um sujeito, essa é clássica, todo mundo conhece, mas está em sintonia com o tema, que tinha uma cruz. E era uma cruz grande, pesada. E ele dizia: eu não posso carregar, mas lá na cruz estava inserido o seu nome, é a sua cruz. E junto com eles, um monte de pessoas, cada qual carregando sobre si a sua cruz. Nos momentos de dificuldade, em que o terreno era íngreme, a cruz parecia ficar mais pesada. E ele pensava em Deus e dizia: Senhor, posso cortar um pedaço da minha cruz? E sem ter a resposta, ele ia com o serrote e cortava uma parte da cruz dele. E continuava seguindo, mas aquela cruz continuava pesada. E outra vez mais ele ia e cortava um pedaço. E assim,
muitas vezes durante a caminhada. E ele chega então a um ponto que é um grande precipício, em que todas as pessoas que chegam colocam sobre ele a sua cruz e conseguem transpor, conseguem passar, chegar ao outro lado do precipício. E ele tenta fazer a mesma coisa, mas não consegue. E não consegue porque a sua cruz está pequena. Ele cortou a sua cruz. E ele então se entristece e do outro lado ele fica. Quando não confiamos em Deus, é como se nós cortássemos esta cruz. É como se nós realmente abreviássemos as coisas que nos acontecem para que fiquemos melhor e numa condição de mais facilidade, mas lá na frente nos será cobrado a experiência para transpor. Naturalmente, esta história tem um sentido figurado. Este precipício representa as dificuldades que enfrentamos na vida. Se não tivermos força, coragem, entendimento e fé, como haveremos de triunfar mais adiante? Dificilmente o conseguiremos. Dificilmente o conseguiremos porque, de fato, não aprendemos a lição. A doutrina espírita nos ensina que estamos encarnados neste planeta para evoluir. Evoluir para onde? No amor. E de que forma? Como ele, Jesus, nos ensinou. Jesus se fez homem, na carne, nos ensinando que tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. Mas só poderíamos fazer se verdadeiramente tivéssemos fé. Se verdadeiramente acreditássemos no que ele estava falando. Então Jesus nos ensinou tudo o que necessitamos saber, pois em suas palavras, ele é o Filho de Deus. Ele está em Deus. Tudo o que ele falou foi por mérito do Pai. Tudo o que ele nos ensinou foi porque ele aprendeu do Pai. Então, o Deus que nós acreditamos é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Todavia, nem sempre foi assim. Talvez muitos de nós fomos criados com a ideia de que devemos temer a Deus, não é? Nunca ouviram a afirmação? Temam a Deus. Em verdade, queridos companheiros, nós devemos amar a Deus. E nós só amaremos a Deus quando colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. E o que Ele nos ensinou está personificado na figura do Cristo. Está personificado nos ensinamentos que Ele nos deixou, que resume todo o Evangelho deixado pelo Cristo. Logo, amar a Deus é nos esforçar, é ter a coragem para vencer as adversidades da vida. Pois quando assim o fizermos, certamente haveremos de triunfar e de vencer. E eu me recordo ainda quando preparava este tema, sobre essa máxima que é quase um clichê, não é? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Vou fazer-lhes uma pergunta. Será que coisas ruins acontecem a pessoas más? Sim ou não? Sim, claro, com certeza. Acontecem. Só que nós achamos que é só o justo que sofre. Não, os maus também. O sol, ele brilha
para o justo ou para o injusto, para todos. Mas por que é então que para o justo isto fica tão grandioso, isso parece tão mais, digamos, injusto? Por quê? Porque quando a pessoa é boa, de alguma maneira, ela está esperando que para a sua vida só venha bondade. Ela está, por assim dizer, de uma certa forma, barganhando com o Criador. Olha, eu vou ser bom para que as coisas boas surjam em minha vida. Que convenhamos, é natural, todos nós queremos coisas boas e nos esforçamos para sermos bons. Mas eu pergunto aos senhores aqui, não tenham vergonha de levantar a mão. Alguém aqui é verdadeiramente mau? Alguém aqui quer ser verdadeiramente mau? Ninguém levantou a mão. Então eu suponho, por exclusão, de que a maioria quer ser bom. E a maioria está se esforçando para ser bom. E aí então eu pergunto, mas coisas maus lhe acontecem? O tempo todo. Todo momento está acontecendo coisas ruins. E por quê? Por tudo isso que nós já falamos. Porque estamos num planeta que para nós espíritas é conhecido como um planeta de provas e de expiações, onde, digamos, o mal ainda impera e sob alguns aspectos predomina, mas que já está passando por uma transição. Então, quando o homem é bom e o mal lhe acontece, ele pergunta: onde está Deus? E nós podemos responder: está junto a ti, mas você é que nem sempre está com ele. Você é que nem sempre está com ele em pensamento, em ações, enfim, você não está ao lado de Deus. E não estando ao lado de Deus, o sofrimento que outrora era pesado, fica ainda mais pesado. Por quê? Porque você perde a coragem, você perde a força, você perde a esperança. E perdendo essa força, essa coragem, essa esperança, qualquer adversidade toma uma proporção grande. Como é que nós nos sentimos quando não estamos bem? Quando um amigo nos chama para ir para algum lugar, fala assim: eu não estou bem, hoje eu não estou legal, não quero ir. Porque você sabe que você está psicologicamente ruim, e qualquer coisa que aconteça vai te levar para baixo. Aí o amigo diz o contrário: não, mas vamos lá, porque você vai ter contato com gente bacana, vai ter uma coisa melhor, e você vai levantar, e muitas vezes você vai e de fato fica melhor, não é? Então, quando nos afastamos de Deus, as coisas em nossas vidas se tornam muito mais difíceis. Mas Deus, de que Deus nós estamos falando? Existem vários deuses, não existe? Vários deuses. Buda, Maomé, Deus, e tantos deuses existem. Mas que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus, Criador do céu e da terra. Do Deus que criou a mim, a você e a tudo que vemos, conhecemos e entendemos. Estamos falando do Deus que criou o homem. Não estamos falando do Deus que o homem criou. Deus, nós, enquanto criaturas falíveis, estamos constantemente criando deuses. E na minha ideia, muitas vezes míope, confusa, ofuscada, eu atribuo a Deus coisas que não são de Deus. Como, por exemplo, você fez o mal, Deus vai te punir. Vocês acham que Deus vai nos punir por nós termos feito mal? Somos nós mesmos que vamos nos punir por infringirmos uma lei que Deus criou. Mas não é Deus que está ali para nos punir. São as suas leis, são as suas
condições, ou as condições das suas criações que vão nos dar a situação que estejamos vivendo. Então, é importante termos ideia de que o Deus que é bom é este Deus ensinado por Jesus. Um Deus justo, bom e misericordioso. Um Deus que não desampara, um Deus que compreende, um Deus que perdoa, um Deus que auxilia, um Deus que serve, mas um Deus que repreende quando precisa também, né? E nos repreende da maneira como falamos, diante dos desígnios da sua criação, ou de como nos comportamos e vivemos diante de suas leis. O fato é que Deus está em nossa vida o tempo todo, nos convidando a amar, a servir ao nosso semelhante pelo seu amor e pela sua esperança. Mas nós não acreditamos nisso, nós não cremos nisto. E ao não crer nisso, acabamos por sofrer. Me recordo de um trecho de um livro ditado por Winston Churchill. Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Ele conta que a Inglaterra estava sendo atacada, como todos os países da Europa, e todos estavam se entregando às forças alemãs. Mas eles se mantinham firmes. Ele próprio, a própria rainha, ele pede para que ela saia e ela fala, não, eu vou ficar aqui. E eles ali ficam, defendendo a sua pátria, defendendo a sua terra com toda a coragem. E a história por si só se encarrega de mostrar que, juntando-se aos aliados, as forças alemãs acabaram sendo batidas. Passado alguns anos, ele foi convidado para ser paraninfo de uma turma de formandos em uma universidade. E ele assim o fez. E ele foi. As pessoas que falam da biografia de Winston Churchill relatam como um homem de estatura baixa, meio gordinho, sempre muito bem vestido, cartola, bengala. E ele chega no púlpito daquela universidade para proferir o discurso em homenagem aos formandos. E ele deixa o discurso mais eloquente, mais contundente, mais objetivo e sincero que a história já conheceu, ou que eu já tenha conhecido. Discurso que jamais foi esquecido pelos paraninfos. Quem é formado aqui lembra de uma frase do que foi dito na sua formatura? Eu não lembro do que foi dito na minha. Dificilmente nós lembramos. Mas, enfim, Winston Churchill então vai dar esse discurso memorável. Ele chega no púlpito, imaginem, o homem chegando com a sua cartola, de maneira tranquila, calma, postada, coloca a bengala de lado, tira a cartola da cabeça, coloca ao lado e faz o que estou fazendo com os senhores agora. Para cada um dos senhores, para cada um de vocês, olhando nos olhos, e diz: nunca, nunca desistam dos seus sonhos, a não ser por convicção de honra, caráter e bom senso. Nunca desistam de Deus. Nunca desistam desse ser que nos ama de maneira plena, total e incondicional. Pois ainda que ele seja um devaneio da minha mente,
eu terei a honra e a felicidade de ter uma vida plena, cheia de graça. Ainda que seja uma vida que para o tolo seja um sonho. Pois eu prefiro sonhar e ser feliz do que viver o pesadelo de jamais poder sonhar. Jamais poder acreditar na vida, jamais poder acreditar no meu semelhante, jamais acreditar que tudo na vida tem um propósito, uma razão. E se Deus é bom, se Deus existe, estes propósitos também são bons. E também sendo bons estes propósitos, eu haverei de encontrar, cedo ou tarde, a recompensa para tudo o que eu estou passando hoje. Então, nunca desistamos de Deus. Nunca desistamos da vida. Por mais que esta onda lhe bata o seu barco, não esqueça, Deus está contigo. Lembre-se do ensinamento do pai dado ao filho quando pergunta: Pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai então vê um avião passando e diz: Filho, que tamanho tem aquele avião? Aí o filho faz como eu e você faria: Pai, é pequenininho. E o pai pega o filho pelas mãos e leva-o ao aeroporto. Lá chegando, ele vê aquele colosso no chão. E ele pergunta: Filho, e este avião, que tamanho ele é? Ele é grande, pai. Ele é enorme, ele é lindo, ele é bonito. E como criança, ele começa a colocar tudo aquilo que nós sentimos quando vemos algo assim. E o pai disse: assim é Deus em nossas vidas. Quanto mais perto dele, maior ele será. Quanto mais perto dele nós estivermos, mais lindo ele será. E quanto mais longe dele, mais nós teremos a impressão de que ele é pequeno. Não conseguiremos ver a sua beleza. Assim como aquele avião que passa riscando o céu, quase imperceptível aos nossos olhos, não conseguimos identificar e ver toda aquela grandiosidade. E a doutrina espírita nos ensina que pela obra nós podemos fazer ideia do construtor. E se essa obra que aquele menino julgou tão grande, tão linda, tão maravilhosa, tão engenhosa, é uma criação do homem, o que dirá a obra homem, que é criação de Deus? Que é tão linda e perfeita, mas que se esconde, muitas vezes, por detrás dos seus medos, das suas inseguranças, se esconde atrás da tola ilusão da vida, acreditando que tudo se resume no aqui e no agora, que tudo se resume apenas em ser e não ter. A doutrina espírita nos conscientiza sobre a necessidade de conhecermos a verdade. O codificador da doutrina, Allan Kardec, nos ensina, parafraseando o Cristo: amai-vos e instruir-vos. Quando nós nos amamos e buscamos no conhecimento as informações de que necessitamos, nós compreendemos que o que é ruim hoje se revela amanhã uma bondade sem precedentes. Quando conhecemos os desígnios do Criador, ou parte deles, para as nossas existências, nós entendemos que a doença que nos instala hoje o corpo físico é uma oportunidade para colocarmos em prática virtudes como resignação, coragem,
e fé. Se entendermos estas adversidades como uma oportunidade de aprendizado, compreenderemos e não nos revoltaremos diante dos desígnios do Senhor. Então, nós nos vemos diante da seguinte premissa: o homem que crê em Deus e que sabe que Deus é bom, e sendo bom, tudo o que ele faz é bom para nós, e por maior que seja a dificuldade, ele mantém-se firme, ele se mantém em fé, confiante diante de tudo que acontece. O contrário, o homem que não crê em Deus, ou que não acredita que Deus é bom, quando se vê diante de uma dificuldade como esta, ele se revolta. Por que isso acontece comigo se eu sou tão bom? E a revolta deixa que a cólera toma conta do seu coração e ele acaba sofrendo ainda mais. Me recordo de um discurso, não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de lê-lo, do Rui Barbosa, em um livro intitulado Oração aos Moços, em que ele diz que o homem bom, o homem honesto, em determinados momentos de suas vidas, ele chega a se envergonhar da sua honestidade e da sua bondade, porque ele vê prosperar a injustiça, a desonestidade e tudo que é ruim. Mas eu pediria vênia, como dizem os advogados, para inserir neste contexto de que quando olhamos a este mundo apenas com os olhos do corpo físico, sábias e providenciais são as palavras do mestre Rui Barbosa. Mas quando olhamos com os olhos da alma, aí nós fazemos algumas considerações. Considerações esta de que esta injustiça que hoje nos acontece pode parecer uma injustiça. Mas se Jesus é o grande capitão dessa nau chamada Terra, e se Deus é bom, tudo isto tem uma razão de ser. E não está em Deus, mas em nós, pelos nossos desatinos. Está em nós pela nossa indiferença em relação às necessidades e às dores dos nossos semelhantes. Daí a importância do que falava o meu amigo Carlinho aqui, falando do trabalho hercúleo que as entidades assistenciais precisam fazer para manterem as portas abertas. Porque vivendo no mundo temos as responsabilidades que o mundo impõe. Temos que pagar água, luz, temos que pagar impostos, temos que lidar com gente que pensa diferente de nós, e assim por diante. Mas tudo isto faz parte da lição. Tudo isto faz parte do aprendizado. E aquele que conseguir se esmerar da melhor forma possível nestas tarefas, neste aprendizado, se destacará. E se destacando, ainda que neste mundo não impere a felicidade plena, como sabemos, ele terá no seu coração uma felicidade dos justos. A felicidade do que se esforça para realmente estar numa condição melhor, uma condição mais feliz. Meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, eu vou citar mais uma história. Essa não me contaram, esta eu vi, com esses olhos que um dia o fogo há de queimar, que eu não quero ser enterrado, né? Eu vinha do Rio para São Paulo, ponte aérea, estávamos saindo do horário de verão, acabando já, mas ainda era aquele horário cedo, quer dizer, o sol estava brilhando, mas já era tarde. Saímos do Rio, o avião voando aqui, um céu lindo,
o sol brilhava, o azul, tudo maravilhoso. E eu pensava comigo, como Deus é bom. Olha, eu consigo entender que alguém não acredite em Deus, mas não consigo compreender como alguém possa entender que tudo isso existe e que não tenha sido criado por alguém. E alguém perfeito, né? E eu fiquei contemplando aquela cena e o comandante avisa: entramos em procedimentos de pouso. E a gente começou a esperar, né? Vai descer. Daqui a pouco, foi como se apagasse as luzes. Puf, sabe quando você está, que apaga a luz, que fica aquele breu total? E ficou. E o avião ficou por longos minutos, olha, mais de 10 minutos, naquela escuridão total. Eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele já começa a ficar preocupado, né? Mas São Paulo, congestionamento, naturalmente, ele teve que ficar taxiando, ou teve que ficar rodando para poder pousar. Até que eu comecei a ver as luzes da cidade. Que coisa maravilhosa. Já estou vendo luz, né? Já vou morrer com luz se o avião cair, né? Já pensava comigo, né? Mas enfim. E o avião, então, desce e pousa. Gente, um frio. Uma chuva. E eu olhava para cima e olhava para aquilo e pensava comigo mesmo. Aquele sol ainda está lá? Aí eu pergunto para vocês, ainda está lá? Está lá ainda, gente? Sim. O que me impede de ver aquele sol? São todas as intempéries, não são? Aquelas nuvens, aquela situação toda, aquilo que me impede de enxergar. Mas ele está lá e ele está brilhando como eu tinha visto. Então eu fechava os meus olhos e continuava a enxergar o sol, brilhando em todo o seu esplendor. Assim deve ser Deus em nossas vidas. Assim precisa ser Deus em nossas vidas. Mesmo diante das intempéries da vida que se traduzem das mais variadas formas, no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no relacionamento social, enfim, onde quer que estejamos, estas coisas muitas vezes ofuscam a nossa visão, nos impedindo de enxergar a Deus. Mas Ele está ali, nos convidando a todos para um grande e afetuoso abraço. Não tenhamos dúvida, confiemos sempre, porque Ele está, sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. Que este Senhor da vida, este amigo incondicional de todas as horas, que nos possibilitou estarmos reunidos nesta manhã, nos possibilite ainda termos em nossos corações a disposição para a semeadura do seu Evangelho. E que esta semente que todos plantamos em nossos corações possam germinar, crescer, florescer. E que sejamos nós dignos de colhermos estes frutos. E que estes frutos sejam extensíveis a todas as criaturas que compartilham conosco desta existência. Pois estarmos reunidos em família, em um grupo de amigos, constitui uma experiência única de aprendizado que Deus nos dá. Que nós possamos agradecer, que nós possamos ter sempre em nosso coração a disposição da gratidão a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelo nosso lar, não importando que nele existam dificuldades, não importando que nesta vida existam dificuldades, mas sermos gratos a Deus por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, de bondade por acréscimo da misericórdia do Pai, pela suposta ruindade ou das coisas ruins, pelo acréscimo da misericórdia do Pai, me concedendo a oportunidade de dar testemunho da minha confiança, da minha fé e do meu amor a Ele. Que nós possamos agradecer. Agradecer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento,
por esta oportunidade, dizendo: obrigado, Senhor, por eu poder ver com estes olhos meus que me foram dados por Deus, a beleza deste mundo que é seu. Obrigado, Senhor, por eu poder sentir no cheiro da flor o esplendor de cada amanhecer. Obrigado, Senhor, pelo renascer da esperança que eu sinto aqui em meu peito, quando vejo o sorriso doce, meigo de uma criança. Obrigado, Senhor, por eu poder andar, por eu poder falar, por eu poder gritar o verbo da vida. Senhor, ensina-nos a amar como Tu nos amastes, do jeito que nós somos, com os nossos defeitos e com as nossas maiores qualidades. Ensina-nos, Senhor, a darmos o testemunho fiel do Teu Evangelho, por amor ao Teu nome. Conduza-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, do amor e da paz, por qualquer que seja o caminho por onde os nossos pés nos levem a trilhar. E até que de novo nos encontremos nesta casa abençoada, que Deus nos tenha a todos tranquilos, seguros e serenos na palma de suas mãos. Beijo no coração de Deus.